Felipe, agora pegando carona nessa questão do Paquetá, o Bruno Henrique virou réu. Vamos falar sobre isso. Bruno Henrique do Virou Flamengo réu. vira réu na Justiça do Distrito Federal por fraude em apostas. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tornou réus nesta sexta-feira por fraude em apostas o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, e seu irmão Vander Nunes Pinto Júnior. A decisão é do juiz Fernando Brandini Barbagallo, da 7ª Vara Criminal do Distrito Federal. Com isso, Bruno Henrique e o irmão devem ir a julgamento pelo crime. A data ainda será marcada. Segundo o Ministério Público do DF, o atleta teria forçado um cartão amarelo durante uma partida disputada contra o Santos em novembro de 23 no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A investigação policial apresentou elementos que indicam que o denunciado Bruno Henrique, de forma deliberada, teria atuado de forma intencional de modo a ser punido com o cartão na partida questionada e que Vander Nunes teria contribuído para a ação do irmão ao incentivá-lo a agir de tal maneira, objetivando angariar com isso alguma vantagem financeira. A denúncia foi recebida com base na Lei Geral do Esporte. O G1 entrou em contato com a defesa de Bruno Henrique, mas não obteve resposta até a atualização nessa reportagem. Na mesma decisão, o juiz rejeitou tornar os dois irmãos e mais 7 envolvidos réus por estelionato e rejeitou definir medidas cautelares até uma decisão definitiva, como aplicação de fiança de 2 milhões, proibição de criar contas em plataformas de apostas, vetos a apostas diretas ou indiretas e suspensão de contratos de publicidade com casas de apostas. O juiz entendeu que faltou uma condição legal para o prosseguimento da denúncia por estelionato, a representação formal das vítimas, nesse caso as próprias casas de apostas. Com isso, os dois lados podem recorrer, os réus podem questionar a abertura da ação penal e o Ministério Público pode contestar a rejeição da denúncia por estelionato. De acordo com a investigação, Bruno Henrique teria avisado previamente o irmão que provocaria intencionalmente um cartão amarelo no jogo contra o Santos. Com a informação privilegiada, Vander teria instigado o irmão a levar o plano adiante e repassar a informação a outras pessoas para que também apostassem em diversas plataformas. O volume elevado e suspeito de apostas levou as casas a bloquearem os pagamentos. A denúncia do MPDFT inclui os crimes de fraude a resultado ou evento esportivo e estelionato praticado contra empresas operadoras. Felipe, beleza, Bruno Henrique agora é um réu e ele jogou pelo Flamengo 90 minutos no jogo de ontem. Cara, e aqui o Brasileirão da Depressão soltou um post que é estarrecedor, né? O Bruno Henrique jogou 90 minutos da partida contra o Atlético e ninguém da transmissão do Premier /Globo citou algo qualquer sobre o jogador do Flamengo ter virado réu na última sexta-feira por fraude em apostas esportivas. A imprensa se cala, o STJD se cala e todo mundo acha normal. Viva o Brasil. Cara, a verdade... O Brasileirão da Depressão tá assistindo nossas lives aí, porque eu falei isso aqui, lá Felipe, atrás, cara. E a verdade é que o esporte da Globo vive uma fase terrível. Tenebrosa. É a pior fase da história do esporte da Globo de todos os tempos. Você pode criticar a Globo por mais vários motivos ao longo da história. A Globo apoiou a ditadura, depois teve que pedir desculpas com William Bonner fazendo editorial. A Globo manipulou o debate de Collor e Lula em 89. A Globo defendeu a Globo deixou de falar do Ricardo Teixeira durante décadas para não melindrar o cara e não ter cortado os jogos da seleção, né? O próprio Ricardo Teixeira afirmou isso, que tinha a Globo no bolso, que se a Globo fizesse qualquer coisa, ela colocaria o Jogo do Brasil no horário da novela e ferraria com a audiência da Globo. A Globo pode ser criticada por uma série de aspectos, mas o esporte da Globo, as transmissões da Globo, sempre foram de excelência. E hoje as transmissões da Globo são de uma categoria ridícula, assim. E problemas técnicos, cara. Você falou aqui durante o Mundial do áudio. Cara, sábado eu tava aqui assistindo o jogo com a minha namorada. Cara, assustador o áudio do jogo do Santos contra o Sport. Microfone picotando, torcida abafada. Cara, e aí no jogo do Palmeiras, eu não sei o que tá acontecendo com a Globo em São Paulo, velho. É sabotagem ao Paulo Andrade? O microfone do cara durante a partida picotando. De novo. Mais uma vez com ele. Problema de áudio, assim, cara.
Gritante. Eu até falei pra ela, falei, ó, quando ele chamar o repórter... Rolou no Mundial isso, né? Rolou. Quando ele chamar o repórter pra dar um destaque, pra dar alguma informação, quando ele abrir o microfone, você vai ver o som do estádio. Porque ela perguntou pra mim, ela, nossa, amor, não dá pra ouvir a torcida, né? Eu falei, a Globo tá nessa fase, é uma bosta, velho. Uma bosta. Aí ele chamou o repórter abriu o microfone, aquele áudio do estádio, assim, ambiente, assim. Tudo bem que o Allianz a torcida não canta muito, mas enfim, cara, uma porcaria, cara. Porque a fase da Globo, cara, é assustadora, velho. Mas, Felipe, uma coisa é o problema. Uma coisa é o problema técnico e tal, outra coisa é você não faltar com informação. Irmão, o jogo do Flamengo rolando, o primeiro jogo do Bruno Henrique depois dele virar réu, 90 minutos e não tem uma informação durante o jogo de que o cara que é titular do Flamengo jogou os 90 minutos, se tornou réu por manipulação de resultado. Manipulação de resultado não, né? É manipulação de aposta esportiva. Pois é. Entendeu? Como é que. Cara, eu falei aqui durante o Mundial, eu falei, cara, vocês não estão percebendo que pouca gente tá falando disso? Pouca gente tá citando. Você não vê no Seleção Sport TV um debate falando sobre isso, você não vê em outros canais as pessoas falando. O Bruno Henrique entra e sai do jogo, tem gente que fala assim, gol, Felipe, dá assistência e tá tudo bem, ninguém fala nada, ninguém lembra. E aí o pessoal fala assim, não vamos falar isso pra não melindrar as casas de apostas. Pelo contrário, para as casas de apostas é importante que se fale isso, porque no fim do dia quem foram lesadas nesse caso foram elas. Foram elas. A matéria a gente acabou de ler, os caras apostaram em várias casas aqui. Então no fim do dia, isso não depõe contra as casas. Pelo contrário, você protege as casas quando você pune alguém que em tese, né, mudou o resultado, o destino de uma partida tomando um cartão de propósito ou não ali. Então, cara, é lamentável a postura da Globo nesse sentido. A maneira como a Globo trata o Flamengo é uma coisa vergonhosa, em detrimento dos outros. E a falta de jornalismo nesse caso, eu não sei quem estava na partida, tá fazendo a partida aqui, mas só posso lamentar, cara. Só posso lamentar. Uma vergonha completa. Completa. Enfim. Cara, depois os caras ficam bravos que a gente fala que a Globo dá uma maciada no Flamengo aí, né? No Mundial acho que ficou um pouco claro isso, né? Como foi tratada a eliminação do Flamengo, como foi tratada a eliminação do Fluminense, por exemplo, com dancinha, com riso, com felicidade e tudo mais. E a do Flamengo foi uma calamidade nacional, parecia que tinha acabado de acontecer. E aí é isso, cara. Pô, a gente tá falando desse caso do Bruno Henrique aqui, se eu não me engano, há uns 2 meses já, cara. Há uns 2 meses. Há uns 2 meses cobrindo vai e vem, cobrindo vai e vem. Sempre que sai notícia, a gente atualiza, a gente vem, comenta, lê a notícia, lê os comentários. Cara, a última vez que a gente trouxe isso aqui foi antes do Mundial, se eu não me engano. Eu falei, cara, olha isso, ninguém fala. Você liga nos debates, você vai ver uns debates na internet, ninguém comenta, cara. É um jogador do Flamengo que está sendo investigado. Virou réu. Não, na época, né? Você comentar sobre isso, você não vai acusar o cara. Lógico. Pô, o Bruno Henrique é um safado, é um bandido. Não é sobre isso, é noticiar. Comentar a notícia, repercutir a notícia. Isso é jornalismo básico. E aí foi amplamente ignorado pela grande mídia. Isso é um fato, velho. Isso é um fato. Isso é um fato. Você não vê uma comoção nacional. A única comoção que teve em relação a esse caso foi no dia que ele veio à tona. No dia que ele veio à tona foi, uma bomba. É. Todo mundo falou, todo mundo comentou, todo mundo repercutiu, teve matéria no Fantástico. E agora o cara tá jogando como se nada tivesse acontecido. E aí, no dia que o cara vira. No fim de semana que o cara vira réu, o Flamengo que é líder do campeonato, joga no Maracanã, Felipe. O cara é titular e ninguém fala nada. Detalhe, porra. O Paquetá, quando tava sendo. Está ainda, né? O processo está em andamento, falamos nessa live, mas quando ele jogava pela seleção, a todo momento era lembrado pela transmissão. Lembrando que o Paquetá vive um momento complicado fora de campo, com acusações, etc e tal. Assistindo o jogo da seleção na Globo, toda a transmissão eles falavam. Por que fala de jogador da seleção, mas jogador do Flamengo eles não falam? É uma pergunta. Lamentável, lamentável. Jornalismo derreteu, cara, na Globo, infelizmente.
Não só na Globo, cara. É, Tá uma fase. Nossa profissão está em uma fase. Vamos ler. Porque, cara, eles pensam mais nos parceiros do que no próprio jornalismo, infelizmente, no comercial. Agora, onde isso ataca o comercial, eu não sei.